Me admite uma coisa, só de te olhar essa questão, te assusta, não te assusta? Mas com apenas 3 passos. Vou te ensinar a resolver essa questão assim, ó, de uma maneira muito fácil e didática. Então, vem comigo até o final. Buenas, gurizada, sou o professor Subtil, professor de matemática, e eu te trago a questão 68 do vestibular da URGS de 2026. E essa questão pede para calcular a área sombreada dessa figura. E a informação que a questão traz é que o triângulo é um triângulo isósceles, isso é, tem os dois lados iguais, e que o segmento BC vale raiz de 2. Claro, o que acontece com a maioria dos estudantes, 90% dos estudantes? Quando esse tipo de questão já sai calculando rápido, porque como só tem 4 minutos para resolver mais ou menos, então já sai resolvendo, tentando fazer de qualquer maneira e acaba se perdendo e perdendo tempo também. Então a primeira coisa que tu tem que fazer é olhar essa figura e tentar organizar as ideias para poder resolver. Então, olhando essa figura, o que tu tem que fazer? Tu tem que calcular o A1, a gente vai chamar esse A1, esse semicírculo, e aí no segundo passo calcular o A2, que é esse trechinho que está entre o triângulo e o semicírculo, e o último passo, fazer o A1 menos o A2, e aí a gente tem a área da região sombreada. Então, para a gente começar, no caso do A1, como é um semicírculo, e a gente quer calcular a área do semicírculo, como é que a gente pode fazer? Sabendo que a área do círculo é πr ao quadrado de todo o círculo, como o semicírculo é metade, então vai ser sobre 2. Então a fórmula do semicírculo, da área do semicírculo, é πr ao quadrado sobre 2. Mas como na questão traz a informação que o segmento BC vale raiz de 2, e ele ao mesmo tempo é o diâmetro desse semicírculo, se ele é o diâmetro, logo o raio é a metade do diâmetro. Então se todo esse segmento, o diâmetro, vale raiz de 2, logo o raio vai ser raiz de 2 sobre 2. E aí, substituindo o raio na fórmula, como é que fica? Fica π vezes raiz de 2 sobre 2 ao quadrado, tudo isso sobre 2, porque é um semicírculo. E aí, fazendo raiz quadrada de 2 sobre 2 ao quadrado, raiz quadrada de 2 ao quadrado é 2. E 2 ao quadrado vai ser 4. Claro que aquele 2 no numerador e o outro 2 do denominador, a gente pode cortar, porque está um em cima e o outro embaixo. E aí, como é que fica? Fica π sobre 4. Então a gente já tem a área A1, ou a área do semicírculo. Se tu tá gostando desse vídeo, tá sendo útil para ti, ou tu tá conseguindo ver praticidade na resolução, então eu te peço para te inscrever no canal, curtir esse vídeo, ativar o sininho para receber notificações de mais vídeos de matemática de uma maneira descomplicada. Agora a gente tem que calcular o A2. E na verdade é uma questão de percepção, tu tem que conseguir enxergar umas figuras meio escondidas, digamos assim. Se tu olhar para toda a figura, juntando o triângulo e mais aquele pedacinho de arco de círculo, digamos, então se tu observar, ele dá 1/4 de círculo, como se fosse um círculo dividido em 4 partes. E por que a gente pode dizer que é 1/4 de círculo? Porque esse triângulo é um triângulo retângulo, então já tem um ângulo de 90 graus. Logo, sendo 90 graus, é 1/4 de círculo. Então o que tu tem que fazer? Tu tem que calcular a área do quarto de círculo, calcular a área do triângulo e fazer um menos outro, que daí a gente vai ter a área A2, ou daquele trechinho que a gente precisa calcular. Para calcular 1/4 de círculo, a área de 1/4 de círculo, é a mesma ideia. Como a área do círculo é πr ao quadrado, e 1/4 de círculo já está dizendo que é 1/4, então é só multiplicar 1/4 vezes πr ao quadrado. Bom, agora a gente precisa achar o R, o raio desse quarto de círculo. E aí como é que a gente pode fazer isso? Então a gente pode utilizar Pitágoras nesse caso. Porque como é um triângulo isósceles, ele está dizendo que os dois lados são iguais, por isso que a gente pode dizer que é 1/4 de círculo, porque esses lados equivalem ao raio desse quarto de círculo. Daí com Pitágoras a gente já resolve esse problema. E o que Pitágoras diz? Que é hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. E quem é a nossa hipotenusa? É o raiz de 2, como o enunciado do exercício já diz. E os nossos catetos vai ser o próprio E, que a gente dominou R. E aí como é que fica? Raiz de 2 ao quadrado igual a R ao quadrado mais R ao quadrado. Claro que raiz quadrada de 2 ao quadrado a gente pode cortar a raiz do expoente, aí vai ficar 2. E como a gente tem 2 r's ao quadrado, a gente está somando r ao quadrado, então a gente vai ter 2 r's ao quadrado. É que nem somar uma maçã mais uma maçã, que vai dar 2 maçãs. Nesse caso vai ser 2 r's ao quadrado. Claro, como a gente tem que isolar um r, como o 2 está multiplicando o r, ele 2 maior, claro, então para eliminar ele a gente tem que dividir por 2. E numa equação dividindo 2 de um lado, tem que dividir 2 por outro lado também. E aí corta os 2. E do outro lado fica 2 dividido por 2, vai dar 1. Logo, nosso r ao quadrado é igual a 1. E para eliminar aquele expoente 2, o que a gente faz? Bota a raiz quadrada nele, porque o inverso da potência é a raiz.
Mas, claro, raiz quadrada de um lado tem que ser botar a raiz quadrada do outro lado também. Corta a raiz com o expoente e calculando raiz de 1 vai ser 1. Logo, nosso raio vale 1. E aí, calculando o nosso quarto de círculo, indo para a fórmula, 1 quarto πr ao quadrado, no lugar do r a gente coloca o 1, e 1 ao quadrado é 1, né? E logo 1 vezes π vezes 1 vai ser π, e aí o resultado final vai ser π sobre 4. E agora, para a gente achar o A2, a gente tem que calcular a área desse triângulo. Mas ficou fácil, porque como a gente achou o raio igual a 1, a nossa base desse triângulo, a base desse triângulo e a altura desse triângulo vai ser 1 também. Vai ser 1 e 1. Então é só calcular a área desse triângulo. E aí como é que fica? 1 vezes 1 vai dar 1, e como está sobre 2, se mantém o 2. Então o resultado dessa área desse triângulo vai ser 1 meio. E aí o nosso A2 vai ser π sobre 4 menos 1 meio. E deixa assim, não precisa nem elaborar continhas nem nada, porque ainda não é o resultado final. E se tu chegou até aqui, então tu pode colocar nos comentários, eu vou passar na URGS. E agora sim, para calcular a área da região sombreada, basta fazer o A1 menos o A2. E qual foi o nosso valor de A1? π sobre 4. E o valor de A2? π sobre 4 menos 1 meio. Então vai ser π sobre 4 menos, e aí sempre é bom botar entre parênteses, porque é todo o A2 que é subtraído, π sobre 4 menos 1 meio. Aquele menos ele troca o sinal dos valores de dentro, então vai ficar π sobre 4 menos π sobre 4 mais 1 meio. Corta os π sobre 4, porque π sobre 4 menos π sobre 4 é 0, e aí o que sobra? O meio. E daí a nossa resposta, 1 meio, que é a alternativa B da questão 68 do vestibular da URGS de 2026. E se tu gostou muito desse vídeo, te agregou muito, então vou te deixar indicado esse outro vídeo aqui, para te aprofundar muito mais os teus conhecimentos matemáticos e resolver algumas questões de vestibulares também. Então te vejo no próximo vídeo. Valeu!